Olá você, muito bem-vindo a mais um episódio do nosso LideriCast, o podcast para quem quer ser faixa preta em liderança e gestão estratégica, na vida empresarial, mas também na vida familiar e na vida pessoal. Nós aqui entendemos que liderança não é um cargo, liderança é um princípio, liderança é um atributo necessário e disponível para todos e fundamental no nosso tempo, começando pela liderança de si mesmo. Aqui nós sempre fazemos, repetimos, reverberamos um chamado, lidere. E hoje é um dia muito especial, estou aqui com um casal muito querido, são nossos parceiros, nossos clientes, Nathalie e Rodolfo, são sócios na vida e na empresa, são donos da clínica Alice Odontologia e hoje estão aqui para nós batermos um papo sobre a vida empresarial, sobre a vida familiar, sobre empreender em casal e também sobre casamento e vida pessoal. Então quero agradecer a presença de vocês aqui, sou muito grato por vocês terem aceitado o nosso convite. Muito obrigado, bem-vindos ao LideriCast. Primeiras damas, vai lá. Muito obrigada. Eu que agradeço, primeiramente. É um prazer estar aqui, poder falar um pouco da nossa história, nossa experiência. E acredito que vai ser muito legal. Tô animada. Obrigado, Miguel, de novo pelo convite. É sempre um prazer. A gente sempre, quando senta junto, a resenha é garantida. Muito aprendizado. A gente adora falar de diversos assuntos e sempre aprendo com o Miguel diversas áreas e satisfação estar sempre com você. Muito obrigado. Se deixar aqui, não, umas 6 horas de papo, né, Andor? No mínimo. E aí os assuntos vão variar bastante, né? Vai de pesca De tudo até que você dente, quiser. né? E que você imaginar já vai. Até de dente de empresa a gente fala, às vezes, né? Nosso hobby. Muito bom. Nathalie e Rodolfo são então sócios da clínica Alice Odontologia. Há mais de 10 anos, né? Valorizando, transformando sorrisos com cuidado humano, com atendimento próximo. Vamos falar do posicionamento estratégico, um posicionamento muito peculiar, muito claro de vocês. Mas eu quero aqui apresentá-los. Cirurgiões dentistas, cada um com a sua especialidade, seu nicho mais preciso, e empresários do ramo da odontologia em crescimento exponencial e cada dia mais se dividindo entre os papéis de dentista, de gestor, de empresário, para que o crescimento do negócio também seja acompanhado pelo crescimento na carreira pessoal, né? Então, o Rodolfo é especialista em prótese e estética dental, atua com foco na reabilitação oral, planejamento e cuidado sempre individualizado. A Nathalie também é cirurgiã dentista, cofundadora da Alice, e acredita também numa odontologia que começa pela escuta, né? Depois vocês vão falar sobre onde vocês se diferenciam na atuação, nos públicos, mas eu acho muito bacana a sinergia que vocês têm como profissionais também, para além da sinergia de sócios e de casal. Então, a clínica Alice Odontologia está posicionada ali em bairro de Fátima, Isso. na divisa de Camburi com o bairro de Fátima, ali bem na divisa. Se fizer uma linha assim, se você bobear, ela está nos dois bairros ao mesmo tempo. Abre a janela, não é? dá pra passar o braço em de Camburi. Abre a janela, vê Vitória. Vai para o outro lado, vê Serra. Ficamos então, no ponto estratégico. No ponto estratégico, muito bem localizados. Eu quero pedir a vocês, para a gente começar esse bate-papo, antes de eu falar um pouco mais da clínica, da Alice, mas como que é essa jornada de vocês dois? Como começou essa jornada e como é que é essa jornada empreendendo em casal? Me conta aí. Tudo começou na faculdade, né? Nos conhecemos na faculdade e começamos a namorar, formamos e começamos primeiro a trabalhar, né, para os outros, primeiramente. E aí a gente foi aprendendo, tanto a gente sai com muita técnica, né, da faculdade, sim. E a gente foi aprendendo como seria uma clínica, como lidar com o paciente ali. E aí depois de uns 6 meses, né, a gente resolveu abrir o nosso negócio. E a gente estava começando. Então, depois disso a gente casou, né? Então vocês começaram ainda namorando. Isso.
a gente começou namorando e tinha aquela insegurança. Será que esse namoro vai dar certo? Acho Será que- que... Eu acho que ela pode detalhar mais isso aí, Miguel. Que parada tem coisa aí que aconteceu. Será que essa Será? clínica também vai dar certo? A gente nunca tinha, né, trabalhado assim dessa forma por conta própria, então tinha aquela muita incerteza e insegurança. A gente não Sim, sabia sim, como ia sim, ser. sim. E aí a gente falou, não, vamos tentar. Se a gente não tentar, a gente não vai saber, né? O não a gente já tem, o sim, né, ele pode vir. E aí nós começamos, a gente viu, né, começamos a procurar um ponto estratégico ali, próximo da minha casa, da dele, e aí a gente começou a trabalhar juntos. E aí eu lembro até hoje que a gente começou, sentou, olhou um pro outro, e agora? Não tinha paciente, não tinha ninguém, só tinha eu e ele. Aí Rodolfo falou assim, nós vamos ter que começar agora a estudar, porque faculdade a gente sai muito bom em técnica, né, em odontologia, mas em parte de negócio a gente Perfeito. não tinha experiência, então vamos estudar. A gente começou a ler, a procurar, assistir vídeo, fazer cursos, mentorias, Legal. e aí a gente começou a bolar estratégias. Aí fala um pouquinho aí, Rodolfo, como é que foi esse início? Eu acho que a gente pode dar um passinho pra trás. A gente é sócio desde namorados. É isso que eu achei interessante. E não- Sociedade começou no namoro. Um namoro. Que foi ali que eu falo que aí foi que começou meu casamento, né? Legal. Porque sempre houve não uma insegurança, mas aquele receio de assim, você vai abrir um negócio com seu namorado, né? Vocês não são nem casados, você tem certeza que você quer fazer isso na sua vida aí? Eu tinha certeza, eu falei assim, agora é com você. Ela Vamos falou, testar ela, né? vamos testar. E aí, nossas famílias sempre nos apoiando muito nesse ponto, não vai então, seja o que Deus quiser. E aí a gente começou o nosso primeiro negócio, foi um desafio, porque nós não temos nenhum parente que pudesse dar apoio da área da saúde, dentista, de nada. Então, praticamente, nós começamos do zero absoluto. E nossa família, nossos pais, a mãe dela é professora, a minha mãe também é professora. O pai dela é técnico em agropecuária, né? E o meu pai trabalha com caminhão. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a gente sempre teve uma coisa que foi a coisa mais importante, que era o apoio de todos eles. Isso Legal. foi Legal. fantástico. Interessante, né, Rodolfo, quando você fala isso, porque assim, quando você, eu estou supondo aqui, quando você começa a empreender em casal, mas porém namorando, isso tem alguma coisa muito importante aí para ser observado, né? Porque ao mesmo tempo que tem seus riscos, será que esse namoro vai, não vai? Enfim, mas eu acho que ambos numa decisão dessa estão colocando na mesa, percebendo ou não, consciente ou inconscientemente, estão colocando na mesa assim, o que é da vida, né? Quando eu topo abrir um negócio com minha namorada, peraí, eu não tô pra brincadeira. Esse cara não é um menino, né? Ele tá apostando aqui negócio na é sério. e isso faz com que, a meu ver, o negócio dando certo, bacana, o relacionamento vai se fortalecer, né, para casamento, por aí vai. O negócio dando errado também pode fortalecer o relacionamento, né? Porque vocês vão estar ali brigando, entre aspas, juntos por algo maior que vocês estão construindo juntos, desde o namoro, né? Achei interessante isso. Eu não sei se eu sabia, eu não lembro se eu sabia desse desde fato o de namoro. que o começo foi com namoro. Não, isso aí eu lembro da frase do meu pai, né? Ele virou pra mim e falou assim, eu morando aqui em Vitória, meus pais sou, né, do interior de Divino de São Lourenço, então eles moram lá até hoje, aqui no Entendi. Espírito Santo. E aí ele virou pra mim e falou assim, minha filha, você vai abrir uma clínica com ele, e se não der certo, seu relacionamento com ele? Eu falei, pai, no máximo a gente vai acontecer, a gente vai terminar o relacionamento, vai terminar a clínica também. Aí ele falou, então tá bom, vou te apoiar nisso aí também, já que é o que você está decidido. A gente tinha 23 anos, né? Mas o namoro começou na faculdade. Na Foi na faculdade. faculdade. Então vocês já namoravam há... Desde os 19. 19 anos foi. Então já tinha o quê? Já tinha. 5 anos de namoro? Não. 4 para 5 anos. Isso mesmo. Mais ou menos isso aí. Então já era um namoro relativamente maduro. Já né? tava, não Interessante. tinha tão pouco tempo. Mas vocês falaram de outros pontos que eu acho legal a gente destacar aqui também para quem está nos assistindo.
Uma coisa é que a faculdade entrega muita técnica, né? Sim. Isso é comum para muitas faculdades, né? Eu acho que na área da saúde, talvez o direito, são áreas que eu vejo muito claramente isso. As pessoas saem dali formadas, bem formadas nas áreas que elas vão atuar, né? O fisioterapeuta entendendo de fisioterapia, o dentista entendendo de dente, o médico entendendo de medicina, mas acaba que a formação para negócio ela não é tão clara durante o período que você faz a faculdade, né? Então muita gente vai empreender então e fica muito tempo patinando no escuro ou conta com fatores externos às vezes para dar certo. Então é muito importante essa perspectiva clara de, inclusive porque vocês hoje têm, direta ou indiretamente, um olhar também para isso, né? Para assim, peraí, como é que eu posso orientar quem está começando lá para que corte caminho, né? Sim. A experiência na vida vai ter que ter, mas para que, peraí, eu já posso te dar uma parte da receita aqui para você errar menos talvez do que eu errei, né? Isso é muito valioso, né? E a outra coisa, além dessa perspectiva de técnica e negócio, que eu achei muito interessante é a família como apoio, né? Então, a família como apoio para os nossos desafios é muito, muito importante, né? Fundamental. Como é que vocês veem esses dois elementos aí? A construção de vocês após dentistas e casal, como empresários, né? E como que a base da família, apoiando também o negócio de vocês, como que essas duas coisas influenciaram para vocês saírem de onde saíram para chegar hoje, com 10 anos de empresa, né? Com esse novo posicionamento que nós vamos falar daqui a pouco também. Falou você. Você está deixando ela sempre ser a primeira. Né? A primeira... Primeiras damas. A última, sempre as damas primeiro e a última palavra é nossa, né? Sim, senhora. Sim, senhora. A nossa família é fundamental. Sempre, em todas as decisões, pelo menos na minha família, a família dela também é assim. Por isso que deu tanto certo, e nossas famílias são muito parecidas no jeito de pensar também. E desde que eu fazia faculdade, meu pai falava assim, estuda, cheio de gente média, tem um monte, bom tem pouco. Só aceito se você for o melhor, ele falava. Fala, né, ainda. E aí ele sempre pegou muito nessa tecla, ele falou assim, filho, se você for fazer algo, faça para ser o melhor, não faça para ser mais ou menos. De mais ou menos tem um monte. E aí, nesse ponto, a gente sempre tentou fugir um pouco da parte de odontologia, que na verdade ela eu falo que ela é 25% do nosso negócio, né? Às vezes, eu sou dentista, mas ser dentista é a parte gostosa, é a parte que a gente tá trabalhando ali com aquilo que a gente estudou, que a gente aprendeu, e os 75% ali agora é gestão, é liderança, você aprender a lidar com seus egos, com suas paixões, você aprender a cuidar de pessoas. Eu acho que a chave tanto minha e dela virou quando a gente aprendeu a cuidar de pessoas e não de dentes, foi entender de gente, mas isso foi uma jornada, né? Foi acontecendo aos poucos. E nossa família sempre foi muito de conversar. As pessoas perguntam assim, vocês são do interior, que você gosta de conversar pra caramba, vocês batem papo. E toda vez que tem alguma consulta, às vezes o paciente vai lá pra visitar, ficar batendo papo, porque a gente gosta de conversar. Ela veio do interior e o capixaba tem aquela reputação de ser caladão, meio não dar o bom dia, né? E aí a pessoa chega lá e fala assim, meu Deus, vocês são capixaba mesmo, que vocês conversam, né? Gostam de bater papo. Nem parece. Nem parece. Aí a gente fala assim, não, só daqui mesmo, eu nasci na Serra, cresci na Serra. Tanto é que nosso consultório acabou indo em direção à Serra justamente porque eu conheci, meus pacientes, meus conhecidos são todos da Serra. E ela vem que ela é lá de interior, lá de Divino de São Lourenço, de Iguaçuí, naquela região ali. Sul do estado ali. E aí ela só falou assim, vai que eu tô colado com você aí, que a gente vai junto. Mas nossa família teve esse papel sempre na questão da orientação, do apoio, e sempre tive tanto, meu pai sempre foi muito conversador, de lidar com pessoas. E ela também sempre foi muito... O pessoal do interior conversa bastante.
Eu digo que a primeira vez que eu fui lá, e ela me levou pra dar uma volta na cidade dela, ela deu bom dia pra todas as pessoas da cidade. Aí ele falou, é sério que você conhece todo mundo? Eu falei, sim, metade da cidade é meu parente, outra metade é conhecido. Amigo do meu parente. Meus amigos. Fala, Nathalie, como é que foi essa questão sua agora aí? Eu falo, né, voltando na família, né, eles sempre incentivaram, por eu ser também lá do interior, meu pai e minha mãe, desde nova, eu saí de casa para estudar, eu tinha 14 para 15 anos, então eles sempre incentivaram a gente a estudar, eles falam, né, tá melhor que a gente, né, se puder. Sim. Então... Filhos como flechas, né, Isso, são lançados para frente, né. Então a gente foi desenvolvendo. Então, tendo o apoio deles, a gente consegue ter segurança, às vezes, para tomar um passo a mais. Que se não tivesse eles, a gente, às vezes, não teria essa coragem, né? Porque a gente sabe que tem eles ali nos momentos difíceis e bons também, né? Mas nesses momentos difíceis a gente conta com eles. Então, isso encoraja a gente a estudar, a investir, a correr atrás, né? E dá orgulho também, né? Assim, é muito bom. Verdade, ela falou uma coisa importante que ela costuma dizer que eu sou sonhador, né? Que eu fico, dou tiro no escuro, de que eu vou. Mas parte disso é saber de que eu tenho um porto seguro. Isso faz muito toda legal, a diferença. Isso é muito legal. Nunca precisei, graças ao poderoso Deus, mas eu sei que fome eu não vou passar. Eu sempre falo isso, assim, Nathalie, cara, vai dar certo. Aí ela assim, mas como é que você sabe? Eu falei assim, o plano vai dar certo, tá tudo aqui na cabeça, só vamos. Ela falou assim, meu Deus do céu, mais uma coisa. Mas na minha cabeça eu sei assim, cara, vai dar, e se não der eu vou dar um jeito. E se não der um jeito, eu tenho um arcabouço que vai conseguir me apoiar. A vida é feita de coragem, né? Assim, eu acho interessante a perspectiva de família e de pais, principalmente. E não necessariamente, Miguel, dinheiro, tá? Não, as pessoas pensam muito em dinheiro, seu pai, sua mãe. Não. Claro que se for preciso de alguma forma, você pode ter certeza, eu vou ter um apoio de ambas as famílias, mas o principal é o apoio emocional. Eu acho que é isso, porque eu entendo, a gente fala muito disso, né? Especialmente no universo, nos nossos eventos, algumas vezes. Especialmente depois que a minha esposa veio também para esse ambiente nosso, ela tem contribuído muito com a minha forma de entender família e pai e mãe, os papéis com mais clareza de princípios também, porque se você for ver bem, o papel maternal, sem nenhuma apologia a estereótipo, a rotular, mas eu entendo muito assim que o papel maternal tem aquele quê de acolhimento, né, de cuidado, e o paternal tem um quê de projeção e provisão, né? Mas os pais, de maneira geral, a família, de maneira geral, eu vi até um vídeo outro dia que ele falava assim que os pais, quando a gente é criança, os pais estão dirigindo o carro, né? Então a gente começa, e a gente está no banco atrás. Quando a gente cresce, a gente vem para o banco do carona. Já está aqui do lado. Quando a gente fica adulto, a gente vem para o volante. E nossos pais vão para o banco do carona. Então a gente começa a dirigir a nossa vida. Mas eles estão no banco do carona ali. De olho. E depois você vai ficando mais velho, seus filhos vão para o banco do carona. Seus pais vão para trás. Legal. Aí teve um pai que ele falava assim, o meu desejo na vida é eu virar step. Então eu estava dirigindo o carro, depois eu fui pro carona, depois fui para trás. O meu desejo como pai é virar step, para ir atrás de mim só quando precisar mesmo. Mas é um processo, né? E, assim, e saber que ele está ali no banco do carona, ou saber que ele está ali atrás, ou saber que está ali no step, assim, né? Nessa analogia, é muito interessante isso. Mas é sinal de que os pais deram boa proteção e boa projeção, né? Eu acho isso muito valioso para nós, na nossa geração, e eu acho muito valioso nós, na nossa geração, termos clareza e termos consciência disso para que nós também consigamos projetar e proteger uma próxima geração, né? Num mundo que está aí, a gente pode, né? Tantas coisas diferentes acontecendo, né? Mas eu acho interessante uma coisa, voltando aqui a falar da parte de negócio, que essa perspectiva humana e familiar que vocês têm,
e de cuidado, e de atendimento, e de gentileza, né? Ela se traduz, eu acho interessante quando a empresa escreve um propósito, define posicionamento estratégico de forma técnica, de forma empresarial, mas levando para a empresa a sua marca, né? Não tem como não ser assim, e é bom que seja assim. Então, o propósito da Alice, é bom, eu vou até ler aqui, é criar conexões que transformam autoestima em liberdade. Então você vê que o propósito de uma empresa de odontologia não falou de dente hora nenhuma, né? Criar conexões que transformam autoestima em liberdade. Isso é muito profundo, ao mesmo tempo que não são palavras soltas e vazias ao vento. É de fato a tradução daquilo que vocês, como dentistas, como empresários do ramo da odontologia, levam para dentro da empresa. Se fossem médicos, se fossem empresa de outra área, talvez vocês levassem esse mesmo propósito, porque é o que vocês gostam de fazer, é como vocês querem traduzir o melhor da identidade de vocês para o mundo, né? Então, eu queria que vocês falassem do significado desse propósito, criar conexões que transformam a autoestima em liberdade e que tem também no posicionamento estratégico, intimidade com o cliente, uma explicação bem convergente aí, né? Então, explica pra gente aí o que significa esse propósito da empresa de vocês. Você conclui. Quando a gente iniciou nossa jornada no mundo do empreendedorismo, né, a gente sempre teve essa dificuldade de achar essa marca. Então, inicialmente, nós tínhamos uma marca emprestada, eu costumo dizer, porque nós pegamos ela pronta, Sim. já tinha uma papelaria pronta, a gente falou, não, vai ser essa aqui mesmo, a melhor que está tendo, o melhor dos mundos, vai ser por enquanto. Mas quando nós pudermos, eu quero ter a minha, para te chamar de minha, Perfeito. que me represente, que transmita a minha ideia, a minha personalidade, a nossa ideia, na verdade, né? O nosso jeito de ser. E aí foi que quando nós fundamos a Alice, a gente precisou de buscar profissionais para nos ajudar a criar não só o nome, mas a identidade, porque as pessoas pensam Perfeito. o nome é só um nome, porque o nome ele precisa carregar uma identidade. Exatamente. Então, eu queria que essa marca transmitisse essa essência. E nós buscamos uma agência que ela é especializada nessa área, nós fomos buscar profundamente os arquétipos, aquela questão junguiana, e a partir das cores e da leveza. E a gente fala sempre de, acaba caindo em dente, né? Mas o meu único parêntese foi, pelo amor de Deus, não bota dente na marca, nem sorriso, nem boquinha, nem dentinho, pelo amor de Deus. Eu não cuido de dente, cuido de gente. Muito o dente, bom, ele tá lá como parte do meu negócio. E então, a gente começou nessa jornada da Alice, e a Alice em latim significa asas, né? Se você depois quiser colocar para o pessoal ver, é um A que tem uma asinha do lado, que o Alice significa dentro do nosso negócio? Liberdade. E principalmente, o que a gente percebe com os pacientes que vêm trazendo histórias? Isso a gente não consegue, no começo da profissão, ter essa magnitude, porque, como a Nathalie falou, a gente aprende muita técnica, muita coisa literalmente robotizada. A faculdade ela não traz pra gente a ideia de que nós estamos cuidando de seres humanos, assim. E acaba a gente... É natural, acho que todo curso vai trazer a parte mecanicista da Revolução Industrial aí pra gente seguir um padrão e resolver problemas específicos. Mas o que a gente percebe? Que os problemas são os mesmos, mas as pessoas são sempre diferentes umas das outras. Essa é uma chave que por trás, a gente virou, né? Tipo assim, cara, é isso, tipo assim, para ela vai trabalhar com ortodontia, é ortodontia, vai usar o alinhador, vai usar o que for, mas e o ser humano por trás dali? Qual a expectativa dele? O que ele quer? O que ele está buscando? Pode ter certeza, Miguel, isso é uma coisa que é importante, se tiver algum dentista vendo também, né? Sim. O paciente não quer saber de aparelho, ele quer sorrir. Exatamente. Ele quer liberdade, ele quer se sentir bem, ele quer poder estar com a família dele e tirar uma foto. Perfeito. Ele quer poder ter segurança para comer, ele quer poder
no Natal comendo bem, não ter dor de dente, tá feliz com a família dele. E nós somos facilitadores. A gente leva a pessoa do ponto A para o ponto B. Perfeito, Como aí exatamente. existem N maneiras técnicas que aí a gente pode sentar com a pessoa e falar assim, ó, tem 200 maneiras de ir, qual que você quer ir? Aperta o cinto e vambora. Entendeu? É muito interessante. Então, muito interessante. o ponto A para o ponto B é o que a gente busca, que é essa liberdade. Então, a marca da gente, que nós criamos junto à agência, que traz isso, liberdade para a pessoa poder sorrir. Então, basicamente, transmitir essa leveza, e que fosse um nome simples, nome fácil de falar, que não fosse um nome que fosse difícil de memorização, né? Então, Alice significa asas, Legal. que a gente quer correlacionar com liberdade, com felicidade, com um poder, né? Um voar, um se sentir bem, Sim. e poder transmitir isso para as pessoas, né? Que é o mais importante. É muito importante isso. E é muito interessante, a gente conversa muito lá no MVE. É interessante você falar isso, que me faz lembrar que a empresa de vocês claramente se preocupa com os problemas que ela resolve e não com o produto que você oferece. E quando a empresa se preocupa muito com o produto que ela oferece, a Blockbuster é um exemplo, né? Meu produto é locação de filmes. E aí quando a Netflix vem e oferece entretenimento doméstico por outro meio, por um meio mais fácil, mais simples, mais, né, cômodo, ela acaba prejudicando empresas que estavam preocupadas com o produto que ela oferecia. Não. Então, não é o produto que você vende. Mais importante do que isso é você saber que problemas eu resolvo com esse produto. Sim. Porque aí o meu produto pode até mudar, mas o problema das pessoas que eu resolvo, porque empresas são feitas de pessoas para pessoas. No fim do dia, todas as empresas são feitas de pessoas para pessoas. Pode ter IA, tecnologia, computador, prédio, mas pessoas para pessoas. Então, pessoas na empresa que resolvem problemas de outras pessoas fora da empresa, né? Então, é muito interessante isso, você olhar para o ser humano que está por trás, porque isso, empresarialmente, é mais inteligente. Sim. E isso, humanamente, além de ser mais inteligente, define melhor o que vocês fazem, como vocês querem fazer o que fazem, para também se realizarem cada vez mais, certo? Exatamente. Não é isso? Isso. Nathalie, conta aí, o que você acha desse propósito de criar conexões, transforma autoestima em liberdade? Como é que você mexe com a autoestima lá na empresa? Então, voltando um pouco lá naquele início, né? Hoje, humanização, atendimento humanizado já está um pouco mais conhecido, Perfeito. né? Então, naquela época que a gente era jovens, começando, que é que Rodolfo falou, que a gente sempre gostou muito de conversar e a gente gosta de pessoas, né? Sempre foi. Sim. E, ao mesmo tempo, amamos a odontologia. Então, a gente falou, vamos unir isso, que é um ponto forte nosso que a gente viu naquela época, por trabalhar em outros locais, outras clínicas, a gente via que o atendimento pecava, né? Muitas vezes, você precisa de fazer um canal, um procedimento específico. Muitas vezes, alguns profissionais não explicavam aquilo para a pessoa e todo mundo chega com medo, né? De dentista. Tem muito medo. Por isso, aí sentava, ia fazendo o procedimento, a pessoa não explicava, não conhecia. Sim. Então, a gente, por gostar, né, de conversar, então a gente começou a atender todo mundo explicando, passando não só um orçamento, mostrando para ele a importância daquilo na saúde dele, né? Que a saúde bucal, se você não tem saúde, você que é o que da nossa marca, a gente não tem liberdade para sorrir. Perfeito. Se você não está com a saúde bucal em dia, não tem um dente, então você não tem liberdade para sorrir, liberdade, confiança, liberdade para conviver com as pessoas. Nem para comer o que você quer, às vezes, né, dependendo, né? E tudo isso vai influenciar em outras partes do corpo ali. Se você não mastiga bem, você não vai ter uma digestão boa. Então, unimos isso. E isso foi um ponto forte nosso, que até, assim, em rede social, agora que a gente está entrando mais nesse mundo. Então, nossos clientes é muita indicação. A gente foi fazendo o nosso nome por essa forma de atender, de acolher. E os pacientes vão virando amigos. E a gente gosta muito disso, de ter gente no consultório, de tomar um café, disso, humano. Isso é viver, de fato, esse propósito que está escrito na prática, né? Isso, e a nossa marca... Você já viveu e veio para o papel para ficar registrado, né? E a nossa marca, assim, foi crucial, ela mostra a nossa essência. Muito, então, muito. A marca é isso, né, Rodolfo, que a gente é.
de Muito gostar legal. de pessoas, de ver as pessoas bem, felizes. E, ao mesmo tempo, o nosso trabalho de odontologia, que é o que a gente ama, assim. Então, a gente Muito está legal. muito realizado agora com essa... Começa- Muito legal. Essa Mas- fase também, né? Que é uma a fase gente nova. tá muito né? feliz, Mas assim. uma coisa foi importante e você foi responsável. Legal, legal. Nós sempre, tanto eu quanto ela, a gente sabia na nossa cabeça assim o que era, qual que era o nosso propósito, mas aí quando o Miguel falou para assim, me fala aí, o que é, a gente eu não sei ainda, eu sei que tá aqui. Ele falou assim, vamos colocar isso no papel. Vamos traduzir isso Vamos aqui. traduzir isso de braille aqui para Legal. para algo que você consiga dizer e aí juntos assim, pô, Miguel, lembra que um dia eu falei assim, é isso aí. Sim. E aí a gente Encaixou. colocou, exato, a gente falou assim, cara, é isso aqui. E não foi fácil não, deu trabalhinho, mas a gente sentou e falou assim, pô, Miguel, a gente conseguiu junto traduzir isso daqui e a partir dali aquilo abriu a nossa cabeça, a gente... Foi aquilo que você sempre fala com a gente, falou assim, você precisa saber o seu propósito, Perfeito. porque a partir dali tudo acontece a partir daquilo que você se propõe a fazer. Fica mais claro. Fica né? muito mais claro. As ações do dia a dia ficam mais claras do que estavam antes. Totalmente. E outra, se o cliente ele não se alinha ao meu propósito, eu não quero esse Naturalmente, cliente. exatamente. Ele se afasta de Você mim. seleciona cliente e o cliente também vai... É um mecanismo de seleção Lógico. natural também. Porque se eu vou dar a minha entrega. Se aquela... Colaboradores também. Claro. Parceiros Sim. também. A gente vai dar a nossa entrega, mas se aquela pessoa não tá alinhada, cara, a própria vida já dá o rumo assim, não é aqui. E a gente aprendeu também a deixar aí também. Perfeito, A gente não perfeito. fica... E, pô, de novo, obrigado que você ajudou a gente Eu fico muito no feliz. processo. Fico muito feliz de ver na prática. E a gente estava falando antes aqui sobre crescimento, contratação, equipe e tal. Isso também faz uma diferença muito grande para isso, né? A empresa vai crescendo, você tem que ter mecanismos claros de as pessoas que estão chegando se alinharem à identidade da empresa, né? Então, quando a identidade está bem definida, facilita muito isso. Identidade bem definida facilita a construção de plano. Plano bem construído em cima de uma identidade bem definida facilita uma execução coletiva na empresa que produza de fato os resultados que a gente quer, né, gerar, né? Acho interessante assim, continuando, né, nessa linha aqui, a missão ela acaba explicando mais, por exemplo, cuidar de pessoas, não de dentes só, entendeu? Cuidar de pessoas com proximidade e atenção genuína para promover sorrisos e relações duradouras de confiança com clientes, colaboradores e parceiros. Cara, eu, assim, sinceramente, poucas vezes não, do trabalho que a gente faz, a gente tenta fazer de forma bem clara. Mas eu acho muito bacana quando a empresa traduz para o papel aquilo que ela vive ou aquilo que ela quer viver, né? E nos valores, a Nathalie falou de um ponto aí do atendimento humanizado, né? Acho interessante os valores que vocês definiram. Um deles, além de liberdade, integridade, excelência, mas um deles é sensibilidade. E em sensibilidade, nós descrevemos empatia, humanização e atenção aos detalhes. Então, quando você atende um cliente ali, e você tem também esse viés mais terapêutico também, né, de outras áreas que você acaba estudando, mas então, essa atenção aos detalhes, né? Às vezes o cliente fala... Eu falo que comunicação e postura, às vezes, entregam coisas que nem o cliente sabia que ele te entregou. Mas, às vezes, tem um detalhe na fala ali que você... Opa! Você pega um detalhe e presta um serviço, Claro. às vezes, melhor por conta daquilo que você pegou Tem um nas exemplo entrevistas. disso. Conta pra nós o exemplo. Adoro história. Conta o exemplo pra nós. Chegou uma paciente amiga nossa já. E a gente fez um mega tratamento. Mas pensa no negócio, quando a gente acabou, eu falei assim, filho meu, fui eu que fiz. Legal. E ela não esboçou assim, aquela coisa incrível, nossa. Ela, tá bacana, tá legal. E ela tinha um pequeno detalhe, cara, era uma pontinha. E ela tava, a gente, mais ou menos um ano, processo de cicatrização, implante, aquela coisa toda. E na hora que eu fui ali, eu falei, isso aqui, fácil. Resolvi. Pronto.
Assim, meu Deus, agora você resolveu. Pô, se soubesse que era esse Esse detalhezinho. Um detalhe. Então, às vezes um detalhe muda tudo, Faz toda a entendeu? diferença. Às vezes o profissional, o mentor, o dentista, ou seja, qualquer área, tá focado, às vezes, num macro muito complicado, e às vezes é um detalhe que o faz cliente diferença. precisa, que vai dar aquele empurrão, que vai fazer a diferença, que vai trazer indicação, Exato. que vai deixar a satisfação. Às vezes é uma coisa boba para nós, tecnicamente falando, mas que traz para o paciente aquela euforia de... Eu fico brincando que eu falo assim, toda vez que a gente faz um tratamento, eu pego a câmera e falo assim, agora você chora e fica emocionado, eles riem, né? Brincando. Então, mas é justamente esse efeito da satisfação, que a gente brinca com os pacientes, que é o bacana, que é o que aquece o coração da gente para continuar fazendo o que a gente se propôs a fazer. Muito legal. A palavra liberdade, para mim, tem um significado muito forte, profundo, né? Hoje mesmo, de manhã, eu estava nas minhas reflexões, lendo lá um livro sobre o problema do sofrimento, do C.S. Lewis. E aí ele estava falando sobre liberdade e me fez lembrar de alguns conceitos de liberdade. Então, existe um filósofo que ele fala que liberdade é a ausência de impedimentos. Então, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Eu saio pelado na rua, eu faço o que eu quiser, sou livre. O outro fala que liberdade, não existe liberdade sem lei. Então, ele atribui liberdade à existência de uma norma, de uma lei, de uma regra, de um regulamento, vamos dizer assim. Aí vem Epíteto e fala assim, que liberdade é medida de autodomínio, autocontrole, é a sua capacidade de fazer escolhas virtuosas. E aí esse conceito de liberdade, que me parece mais rebuscado, mas mais concreto, que está ligado à sua sabedoria, ou ele fala até de ligar liberdade à educação. Então, quanto mais informação, educação você tem, não formal, mas quanto mais informação, mais livre você é, porque você pode escolher, né? Eu gosto de atribuir liberdade à consciência. Então, quando eu trago consciência, eu entendo que eu estou supostamente trazendo perspectiva de liberdade. Então, Alice faz para mim tem um significado muito... Quando eu penso em liberdade, em asas, né? É aquela história de eu poder voar, mas eu posso não voar também. Sim. Né? Não vou voar porque aquela liberdade de ausência de impedimento parece ser revolta. Posso ser revoltado. Anarquia. Mas eu gosto muito de liberdade na perspectiva de consciência, né? Como quando vocês, por exemplo, decidem empreender namorando. Sim. Liberdade, peraí, houve uma consciência, ninguém pegou a arma, botou na cabeça um do outro. O pai não falou, não, abre a empresa com ela para ver se segura ela logo. Não teve nada disso, né? Não. É por aí a liberdade? Com certeza. Consciência. A gente fala muito disso no MVS Soul, né? Sim. Ampliação de consciência. Né? E o MVS Soul, assim, agregou muito para mim, assim, na minha vida pessoal, né? Que você estava falando também do CNPJ e o PF, né? Isso, então, no MVE a gente viu muito o CNPJ, essa questão, e já nessa questão da gente pensar, né? Como eu vou estar bem para atender o meu cliente. Exato, perfeito. Se eu não estiver bem, né? Refletir tudo isso. E o que você falou da liberdade... eu concordo plenamente de você ter consciência para você ser livre. Não adianta, né? Então... Mas eu acho que você ter possibilidade de escolher diferente e fazer escolhas virtuosas é o que traz significado para a liberdade. Então, a consciência de fazer uma escolha virtuosa, podendo não... Quer dizer, quando eu escolho para minha empresa um atendimento com sensibilidade, eu poderia escolher um atendimento frio, sem sensibilidade. Sim. Quer dizer, vendo só número, né? Vendo só número, né? Quer dizer, os números são importantes, eu sou empresário, eu sou gestor. Eficiência operacional. Eficiência operacional, tem que funcionar bem, né? Você não pode
Pode o cliente chegar lá, ficar o dia inteiro lá e conversando em terapia. Peraí, tem regulamento, tem que ler, né? Assim, mas peraí, liberdade como medida para fazer escolhas virtuosas, né? Quer dizer, é um negócio que funciona de fato de forma virtuosa para atender bem as pessoas. Eu gosto dessa perspectiva da empresa. Recentemente uma pessoa falou assim comigo: empresa tem que ser filho, empresa não pode ser mãe ou pai. Eu falei, mas por que filho? Porque quando a pessoa olha para a empresa dela como pai ou mãe, ela quer que a empresa dê as coisas, né? Ela espera que a empresa lhe produza resultados. Mas quando você olha para a empresa como um filho, é alguém que você precisa nutrir, que você precisa educar, que você precisa investir tempo, que você precisa pensar em como comunicar, né? Como se posicionar, porque você está gerando ali influência. Então é um investimento que você faz com cuidado, com atenção, com carinho, com técnica, para que produza frutos. Sim. Né? Então, essa clareza, né, que você vai cada vez mais como dentista, você vai desenvolvendo como gestor, como empresário, que nos faz pensar, como a gente falou antes, eu sou dentista, então, como é que a dentista é remunerada aqui? É assim. Tá, agora, eu sou gestora de tal área aqui na empresa. Como é que o gestor de tal área é remunerado aqui? E eu sou sócio da empresa. Como é que o sócio é remunerado aqui? Peraí, o dentista é pelo trabalho de dentista. Então, quantos pacientes eu atendo, qual o custo disso, quanto custa a minha hora aqui de dentista, minha remuneração é tanto. Eu gerencio a parte tal. Então, X horas da minha semana é para isso. Como é que é a remuneração dessa pessoa aqui? E o sócio é resultado. O prolabore de sócio e a distribuição de lucros, como é que funciona isso aqui? Essa separação, além de trazer uma didática melhor para o negócio e uma organização, eu entendo que ela traz maturidade para nós empresários. Sim. Como é que vocês veem isso e como é que tem sido, como é que tem sido essa jornada de vocês irem amadurecendo como empresários nesse sentido? Isso, esse ponto aí, quem amadureceu muito com a ajuda, né, sempre do Rodolfo também, que a família dele sempre foi empresários. Sim. E minha família mais de concursados públicos. Sim. Então, eu tinha aquela mentalidade. Então, para mim amadurecer, eu tive muita ajuda dele. Legal. E mentorias, né, Legal, como a legal, sua. legal. Foi primordial. Então, de uns 2 anos para cá, eu sinto que eu desenvolvi muito isso. Bacana. E eu sempre era muito operacional. E Rodolfo também, só que eu era mais. Era a dona que tinha hora pra sair na hora que quiser. Falei, não. Então, Deu eu 6 comecei. horas. Termina de fazer. Comecei a ter clareza de, opa, eu sou a dona. Se eu não olhar esse ponto aqui com cuidado, Sim. não me dedicar, não vai dar certo. Tá E aí, desse 1 ano pra cá, eu comecei a dedicar exclusivamente à empresa. E aí eu, né, tive posicionamento ali que há 2 anos atrás eu falava, gente, né? Foi mesmo. Então, assim, mentorias, igual a gente fez, isso ajudou a ter essa clareza. Legal. Então, hoje, com essa clareza, eu consigo organizar tudo da empresa e conseguir, ao mesmo tempo, ter minha vida pessoal. Conseguir fazer uma academia, porque eu sempre falo, se a gente não cuida do corpo, da mente, né? Perfeito. A gente não consegue trabalhar. Então, eu brinco, a máquina, se não estiver funcionando, você não consegue trabalhar. Então, eu consegui, através de mentorias e estudar, a conseguir ter essa organização. Então, hoje eu consigo me dedicar mais administrativo e ter esse prolabore, que era meu sonho, acho que é sonho de todo mundo que tem uma empresa, é conseguir tirar o seu isso, né? prolabore, organizar a parte de conta de CNPJ, PF. Então, assim, eu tô muito feliz com isso, mas a gente tem que ter ajudas. Legal. Que é mentoria, estudar e querer. Se a mente Exato. também você não quiser, você não vai. Mas é legal isso que o querer, ele aparece para nós, o querer ou não querer, quando a gente toma consciência. Né? Exato. Porque se eu não souber,
o estágio mais difícil é a incompetência inconsciente, né? Eu não sei que não sei, né? Sim. Exato. Mas então, quando eu passo a saber... Então, quando você toma consciência, opa, peraí, tem uma zona aqui que eu não conhecia, né? Então, é interessante isso. E na sua fala, dá para perceber como que a perspectiva de ver a empresa, de alguém que não teve experiências anteriores de família, né, nessa área normal, assim, Sim. como que você vai ganhando consciência empresarial e vai ganhando, por exemplo, essa maturidade de ver a empresa como filho. Pô, peraí, se eu não cuidar aqui como dona, quer dizer, como se fosse mãe, se eu sou a mãe dessa empresa, Sim. no sentido assim, eu tenho que olhar para isso aqui, eu tenho que olhar de outra forma, né? Então é uma coisa que vai, e aí não tem jeito. Vai passando pelo amadurecimento da empresa, da empresária, e a vida pessoal tem que vir junto. E Senão o olhar, que é o que você falou, tem que mudar. Só que ao mesmo tempo, no início, como a gente ainda não tem a maturidade, Perfeito. a gente pensa que é sobrecarregado. Igual todo mundo fala, dono de Exato. empresa? Dono de empresa não tem vida. Você vai querer ser dono de empresa para você não ter vida? Só que você tem que ter a consciência Exatamente isso. e executar. A gente Exato. pode, acho que, traduzir maturidade como nível de consciência. Perfeito, isso aí. Porque às vezes tem pessoas que levam um tempo maior para aumentar o nível de consciência. Então, eu sempre fui um apaixonado por estudar. Então, eu tinha um empurrãozinho da vida que a vida já sempre me jogou Sim, para isso. É nato. Eu sempre gostei de ler, de aprender coisas de diversos tipos de... Se imaginar, a gente conversa sempre em off, coisas aleatórias. E dentro dessas coisas aleatórias, tudo vem agregando. E eu sempre pisei muito na tecla com ela. Eu falei assim, se desenvolva. Ah, mas se desenvolva. Porque a empresa só vai se desenvolver se você tiver gabarito, autoridade para subir ela. Exato. Não adianta você ter um consultor mega blaster ou, por exemplo, comprar uma franquia ultra mega. Não adianta. Você vai quebrar. Pode ter certeza que você vai quebrar. Verdade, A chance de dar verdade. certo é muito baixa. Seu nível de consciência precisa estar alto. E aí, o MVS Soul traz isso pra gente também. A gente aprendeu muito e continua aprendendo. E também, assim, cursos da vida. Eu digo que ser dentista é a parte gostosa. Você precisa saber contabilidade, você precisa saber RH, você precisa saber um monte de preço coisa. do produto, Preço do vendas, produto, marketing. entender de política, saber mercado, saber se as coisas vão subir, se vão descer, o que está acontecendo com o dólar. Meu Deus. Saber quem é seu público direitinho. Público. O ICP, né? Famoso ICP. Exato. Então, se eu pudesse deixar assim para as pessoas que estão assim, o que eu faço primeiro? Investe em você. Investe em você, investe para aumentar seu nível de consciência. Como é que eu aumento o nível de consciência? Repertório. Vai criando repertório. Excelente. Conhecer pessoas, se possível, com um nível mais alto. Exato. Frequentar. Primeiro passo da Referência e pirâmide. repertório. Não é isso? Exato. Referência e repertório. Exato. Quer dizer, repertório e pessoas, você está falando. Perfeito. Eu acho que o primeiro passo para você ganhar repertório é mudar o ambiente. Perfeito. E acho que isso é onde as pessoas mais pecam. Exato. Entendeu? Exatamente. As pessoas querem melhorar, querem evoluir, mas não conseguem sair daquele ambiente que ela... É como se ela tivesse chegado sugado, aprendido o máximo naquele ambiente e quer continuar ali. As pessoas agora vão chegar naquele ambiente para aprender com ela, mas ela não está aprendendo mais nada, ela só está dando, ela precisa receber também. Exato. Então, eu costumo dizer que é tão bom quando eu sento com pessoas que eu quero aprender, amigos, e muitas vezes pacientes que são Perfeito. grandes empresários, Sim. que trazem coisas e eu falo, toda consulta é uma aula, quando tem alguma pessoa para me ensinar alguma coisa e eu tento aproveitar isso ao máximo. Então, assim, você ser empresário, eu acho que tem menos a ver com empresa e mais a ver com o seu nível de consciência, o seu como lidar com aquilo. Porque a empresa, Miguel, eu costumo dizer, vou usar um pouco a licença poética aqui. Eu sou músico, né? Eu costumo dizer que... Verdade, é músico também. Eu costumo dizer que a empresa, o mundo do empreendedorismo, é como se fosse aprender música. E não entenda música como instrumento musical. Porque qualquer instrumento musical que você me der, eu tenho a capacidade de aprender.
vai levar um tempo. Sim. Entenda isso como ofício. Hoje eu sou dentista, hoje eu toco violão. Mas a música, ela é a mesma Perfeito. pro violão, Muito bom. ela é a mesma pro piano, ela é a mesma Muito para um bom. acordeon que eu Muito toco, é a mesma para qualquer instrumento. Então, na verdade, é como se o instrumento fosse a extensão da minha musicalidade, mas o conceito musical, ele é o mesmo para todos os instrumentos. Então, eu acho que hoje, com a maturidade que nós dois temos, você pode me dar qualquer instrumento. Eu vou levar um período para amadurecer, para aprender a tocar aquele instrumento, mas eu já sei música. Agora fica fácil, Legal, porque legal. o mais difícil não é aprender a tocar um instrumento, é aprender música. Leva anos para você aprender música, teoria musical, aquela coisa toda. Agora tá fácil, é só mesmo eu treinar minha mão em alguns momentos, dedicar meu tempo. Não diz que é fácil. Não diz que é Mas fácil. tem processo. Mas tem processo, é Exatamente. possível, entendeu? Então acho esse paralelo muito bonito, muito bacana. Muito legal o paralelo. Muito E interessante mesmo. Ponto importante também disso daí é você também saber o seu ponto fraco Perfeito. e o forte. Exato. Que nem todo mundo é bom em tudo. Exato. Mas aí você sabendo o seu ponto forte, né? Igual na empresa. Sou melhor em uma parte. Ficou pra mim. Isso no início, quando a gente estava começando. Meu sonho era chamar ela de chefe. Já chama? Chefinha. Oficialmente? Chefinha. Chama. Oficialmente já, né? Já era patroa em casa, né? Agora é chefe na empresa. Chefinha, Né? ela que manda. Legal. Mas nesse ponto aí, né? Acabou que um completou o outro. Perfeito. Pontos que eu sou muito boa, que às vezes ele não tanto, e vice-versa. Então a Muito bom. gente identificou isso, que é o nível de consciência. Perfeito. E perfeito. nem por isso os pontos fracos também a gente deixou de lado de cada um. A gente tá sempre Atento ali. Né? atento e tentando melhorar. Mas se o meu ponto forte é a organização, eu vou lá organizar melhor, então fico mais na parte administrativa. Ponto forte dele, comunicação, vou ficar mais na parte de comunicação. Mas nem por isso eu vou parar. Eu vou sempre estar procurando desenvolver a minha comunicação também. Então, isso é um nível de consciência, que é o que a gente estava falando. Legal. Identifiquei e correr atrás para fazer, e o querer. Não adianta também a pessoa ter a consciência e não correr atrás. Eu não sou bom nisso, então eu não vou estudar, não vou me dedicar, vou ficar... Largar pra lá, né? Não, a gente tem que estar sempre tentando deixar tudo no mesmo nível. Exato. Perfeito. Isso é importante. Eu acho interessante. Não é? Eu sou apaixonado por essa mulher. Eu fico muito Acho feliz. bom, né? Eu Acho fico bom, muito né? feliz toda vez que a gente encontra os três. Que eu admiro muito a forma como vocês se relacionam. Até na hora que tem um atritozinho normal ali e tal. Eu acho muito legal a forma como vocês se tratam. Vocês me inspiram muito. Cara, Fica feliz. Anos aí. Obrigada. É, Quantos anos juntos? desde Ao todo? 2012. 14 anos. 12 anos. E vou falar, parece que foi ontem, tá? É o Eu tempo falo voa. isso, quando dá certo, né? O negócio voa. Flui. Mas é interessante isso. Eu conheço vocês, vai fazer um ano ainda, não tem um ano. Sim. Mas eu lembro de quando a gente estava conversando lá na Imersão Lidere, nos intervalos ali, vocês sentados ali na frente. E dá para ver muito assim a evolução enquanto empresários, mas assim, enquanto clareza também de papéis, né? E do quanto vocês desejam evoluir, né? Porque lá no MVSO a gente faz todo mês um tema, né? O mês passado foi o mês do invisível. Esse mês é o mês da ambição. Né? Então, quando você vê o que estava invisível, seja ponto cego, né? A gente às vezes vê o invisível do outro, o outro não está vendo. Então, isso também é muito interessante no casamento, quando tem essa liberdade, essa possibilidade de construção. Porque nós estamos nos construindo como indivíduos. E o casamento, eu falo que é o melhor ambiente para a pessoa se construir como indivíduo. Porque os maiores atritos num casamento, se forem percebidos como oportunidades, são as melhores oportunidades de desenvolvimento pessoal. Pessoal, não é para eu desenvolver o outro, não, é eu me desenvolver. Então, essa questão de ver o invisível, você passa a controlar o incontrolável. E aí eu acho que a ambição, ela fica mais clara, né? Aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Falo que eu tenho um desejo, eu virei um buscador de princípio, porque eu entendi que a vida é mais simples quando você busca o princípio. Peraí, qual que é o princípio para isso aqui? É isso aqui, é a musicalidade.
o princípio para isso aqui é isso aqui. Ah, então agora se eu aplicar no violão vai ser isso aqui, se eu aplicar no teclado é isso aqui. Vai ter coisa que vai ser muito similar para aplicar na vida, né? Então, vocês, por exemplo, quando pegam um princípio de gestão, daqui a pouco te dá uma clínica de fisioterapia para você cuidar, você vai cuidar se você quiser. Pode não ser o desejo, mas você vai estar apto para muito mais diversidade, né? Muito mais repertório, você falou essa palavra. Então, de novo, quero agradecer muito vocês por estarem aqui. Eu queria fazer um desafio com vocês dois, nós falamos de empresa, de família e tal, mas eu queria colocar a luz em 2 últimos pontos para a gente aqui, para a gente fechar. Um é Martinho Lutero ter dito que casamento é a melhor é a escola do caráter. Então, eu queria que vocês me falassem o quanto você, cada um vai me dizer, vê no seu casamento uma escola para o desenvolvimento do seu caráter. Isso faz sentido? Isso é uma coisa. E a outra depois eu pergunto. Vai, mulher. É você. Você primeiro. Pode ir. Bom, desde a época do namoro, já antecipei o casamento. Sim, perfeito. O, Você sabia o que queria, né, Rodolfo? já sabia o que você sabia, já queria. estava certo, já estava determinado já. Legal. Eu só deixei fluir. Mas foi importante porque ao mesmo tempo que a gente se completa, a gente é muito diferente em muitas coisas. Legal. Então ela consegue ter sensibilidade, percepção em pontos que eu não tenho. Legal. E eu consigo trazer ela para pontos que ela não teve oportunidade de se desenvolver aonde ela estava naquele momento. Muito bom. Então, ela veio do interior, então naturalmente traz uma simplicidade. Eu cresci mais na cidade, vamos chamar, então eu já tenho certas coisas que já não me encantam tanto, e ela achava a coisa mais maravilhosa do mundo. Sim. Então, a sensibilidade que ela traz para me dizer, Rodolfo, daqui eu acho que você tem que pensar melhor, eu acho que você tá um pouco impulsivo nesse ponto, senta, pensa, não faça isso, a partir de agora me consulta, não faça nada sem... E ao mesmo tempo ela acaba sendo aquela pessoa segura demais, fala assim, bicha, vou te dar aquele pontapé do penhasco pra você ver se você aprende a voar nesse assunto aqui, você precisa se desenvolver nessa área. Mas não sei, eu falei, não, só vai. Pula do penhasco aí, que eu sei que você consegue. Você vê potencial, você sabe que vai. Só falta aquele, às vezes, um empurrãozinho. E ela participa de grupos, de networking, e o quanto isso evoluiu para ela. Ela vai, não sei, eu falei, vai, porque vai ser positivo para você. Cara, o que ela levou, sei lá, 8 anos para que eu fiquei, vai, que faça. Em 1 ano ela mudou. Bacana. Que aí vem o nível de consciência que aquela chave que virou e eu falei assim, agora sim, agora você evoluiu. Mas isso a gente está falando de coisa empresarial, mas na vida também, na vida a dois, né? Então, acho que na parte, quando a gente, voltando lá na parte de relacionamento, nossos pais sempre foram pessoas muito família mesmo, então a gente tenta trazer isso até para nossa clínica, que acaba virando um ambiente, entre aspas, familiar, que as nossas colaboradoras, nossa secretária, ela já chega abraçando a gente abraça ela, então acho que isso aí já está impregnado no nosso DNA, na nossa alma aqui, para a gente poder levar. E todo dia é um aprendizado, não tem jeito. Ela tá sempre me ajudando muito. Eu falo que ela me revive. Te ensina muito. Não, tem hora que eu falo que eu tô em curva descendente. Aí ela fala assim, você vai morrer. Aí ela vai no médico, vê suas vitaminas, vai no psicólogo, vai se tratar, volta, aí eu volto de novo, volto pro eixo. Então ela, se não fosse ela também, eu acredito assim que, eu não sei, eu acho que sozinho tudo é muito mais difícil. Tudo é muito mais difícil. Um bom casamento faz a diferença. Totalmente. Eu não sei se eu estaria onde eu estou sem ela. Entendeu? Nathalie, conta pra mim. Quanto o casamento é um ambiente para desenvolver o seu caráter. Sim. O melhor de você.
o casamento é um bom casamento, né? Um bom casamento. Porque um mau casamento também ele vai te levar pro buraco, né? Exatamente. Então, assim, sou muito feliz também com o meu casamento, com o Rodolfo, e poder ser sócio, né? Também, de vida e na nossa vida pessoal. Porque hoje a gente vê, você tendo amor, então isso faz toda a diferença o casamento, né? Você tendo amor e sendo também sócio ali, você consegue ter esse cuidado, esse olhar que ele falou de, eu vejo que ele tá, às vezes, sobrecarregado demais, eu vou ajudar. Então, isso envolve o carinho, o amor, que às vezes, se não fosse um casal, não seria dessa forma. Às vezes, um dia eu tô um pouco, né, mulher tem a TPM, né? Às vezes eu tô um pouco de TPM, tô meio para baixo, não quero conversar muito, então tem o amor, o carinho dele que vem e me ajuda. Então, isso ajuda a gente também na empresa. Legal, os funcionários também vê o carinho, a gente trata também eles bem. Então, o casamento, crucial. Eu falo que se não fosse ele também como sócio, eu não iria, já teria abandonado tudo. Legal. Então, com certeza, o casamento, ele, né, faz toda a diferença. Então as duas coisas se somam, né? Ou se multiplicam. Né? Totalmente. Isso Os propósitos têm que estar alinhados também, Miguel. Os propósitos têm que estar alinhados. Porque senão não parece que estão falando de idiomas diferentes. Então, principalmente após a gente clarear todo esse propósito, nossa, fica mais claro o que eu quero como empresa, o que eu quero como casamento e o que eu quero como CPF. O MVS isso alinha mais, né? Pra que aí agora? Alinha mais, né? Se fosse Rodolfo, faz seu plano aí. Alinha total. E no plano, né, de vida, a gente olhou o plano tem a clareza, do outro. gente. É muito bom. Isso aí foi assim, mais legal, divisor de águas. Os planos estão muito parecidos, ou seja... Isso, convergindo. Porque pode acontecer também de o casal fazer o plano e não estar tão parecido. Eu falo, beleza, então é isso que você quer? Opa, caramba, então eu vou fazer isso aqui para você conquistar isso, vou fazer isso aqui para eu conquistar isso. Coisas que às vezes são muito pessoais, mas que podem, mesmo sendo diferentes, convergirem nos planos, né? Para ver menos, peraí, eu não sabia que você estava indo para lá e eu indo para cá. Você sabe, você alinha melhor o plano. Cara, e você tem um respeito, né? Quando você sabe, você respeita o outro. Exatamente. Então, um sonho de vida meu, às vezes que não é o dele, ele me respeita. Exato, legal. Ele vai junto comigo. Não, se é o que você quer também, então é meu sonho também. E assim vice-versa. Então, ter a clareza também ajuda. Legal. Muito, muito bom. Eu acho que tudo se traduz em precisamos conhecer um ao outro de verdade. Perfeito. Entendeu? Então, quando você conhece um ao outro, você sabe os desejos, aquilo que a pessoa sonha, e aí você passa a sonhar junto, né? Esse que é o legal. E aí as coisas acontecem. As pessoas falam, nossa, tal, que legal. E pra gente é muito natural, de verdade. A gente não é nada planejado, mas tudo sempre correndo junto e foi acontecendo da melhor forma. Eu sempre falo, tem que querer também. Perfeito. Tem que trabalhar, tem que se esforçar. Tem dia que tem vontade de largar tudo. Tem vezes que eu não durmo direito, mas... Acorda de noite, dá cotovelada, fala... Eu falei, pô, você acorda e me acorda também, eu tenho que partilhar o que eu tô pensando. O que eu tô pensando? À noite eu consigo pensar melhor. Eu nos problemas, eu tenho que acordar ele pra contar a solução. E aí? Aí ele, pelo amor de Deus, deixa eu dormir. Uma hora dessa? Vai dormir. Tem época que tá mais tranquilo, e aí vai. Mas é fantástico. Somos muito felizes nesse ponto. Muito legal, eu não teria outro sócio. Se fosse outro, eu já tinha abandonado. Gente, vale a pena arriscar sociedade no namoro, desde que você tenha algumas bases aí prévias estabelecidas. Dá muito certo, hein? E outra coisa é a questão de sociedade, de casal. Não dá certo trabalhar com família, com casal. Cara, depende, né? Depende. O negócio do alinhamento de propósito, alinhamento de valores, dos sonhos estarem alinhados. Respeito. Você tocou num ponto muito interessante, voltando até, para não se prolongar muito também, mas quantos casais se divorciaram na pandemia pelo fato de estarem juntos mais tempo? É verdade. Só que a gente fica junto 24 horas. 24 horas. Você tá entendendo? Quando a gente tá longe do outro, a gente sente falta. Então a gente treina junto, acorda junto, toma café junto, trabalha junto. Lógico que a gente não tá junto o tempo inteiro, mas o tempo inteiro
a gente tá junto e quer ver o outro bem, e quer ajudar, e quer empurrar o outro que um dia acorda meio para baixo, dá um empurrãozinho, embora que vamos, né? Então, isso me faz refletir muito sobre a questão do relacionamento na época de pandemia. Será que essas pessoas realmente estavam felizes ali, né? Porque existem muitos prismas para você olhar, não num viés único, mas, poxa, eu tô com a pessoa que eu escolhi para ficar o resto da vida e... Entendeu? Vou querer economizar tempo com ela, E né? as pessoas Quero ficar mais perguntam, longe vocês não possível, ficam né? brigando, não dá discussão? Eu falei, Não, graças a Deus. zero. No primeiro ano, quando nós tivemos nosso negócio, ainda namoro, tivemos pequenas discussões de pontos de vista diferentes. Perfeito. Mas Divergências, nenhuma né? Sempre tem. briga, mas sempre conseguimos chegar. Aí até depois quando a gente casou, já tava fácil, parecia que eu já tava casado já. E só foi mudar o travesseiro da casa da minha família pra casa que ela já era. Isso legal, legal. foi real, tá? A gente não teve nenhuma dificuldade. O pessoal ficava, vai casar, vai mudar a vida total. Não. A gente Fluiu, foi né? construindo. Já fluía, né? A gente Fluía. foi construindo, igual ele falou no início, Interessante. divergências, porque um queria fazer uma coisa de um jeito, o outro de outro, até a gente se conhecer, encaixar o ponto Legal. forte de cada um Legal. e falar, ó, você vai ter que ir pra essa área aqui, porque isso aqui eu não domino, isso aqui vai ter que ser você, senão não vai dar certo. Legal, Então já começou o casamento ali, né? legal. Sem a gente ver. E aí a gente só juntou as coisas e foi morar junto na casa quando Bom. casou, porque o resto já era. Quem sabe sua esposa não tá no seu trabalho aí nessa sociedade. Você sabe que é uma convergência que começou em 2025, né? Ela começou a ser concebida em 2024, depois começou a se materializar em 2025. E tem muita coisa sendo desenhada aí. Eu acho que é bem possível que isso aconteça também. Que legal. Você vai ver que é muito possível bom. que isso aconteça. Eu me vejo, eu não sou hoje um entrevistado, mas respondendo, mas eu vim numa jornada onde o meu negócio tinha uma expertise muito grande em crédito empresarial e planejamento estratégico, gestão, e eu fui percebendo que o empresário que eu precisava vir me tornando no caminho era também o que os meus clientes me demonstravam precisar. E aí eu comecei a levar para eles também os processos que eu estava vivendo de desenvolvimento pessoal, né? E eu comecei a ver que esse era um caminho do qual eu não poderia mais sair. E aí minha esposa vem também com esse olhar, ela é médica de família e comunidade, né? Então a gente foi olhando para o empresário, como é que é a família desse cara, né? Como é que está a visão dele sobre família? Porque nós estamos aperfeiçoando a nossa. Peraí, eu acho que isso aqui... Como é que é o CPF? Como é que é a consciência, né? Até nos tornarmos conscientes, o inconsciente dirige e nós chamamos de destino, disse Jung, né? Então é muito legal isso, e essa convergência de casal é uma coisa que eu me inspiro em vocês. Pra gente fechar aqui, eu queria que cada um me dissesse uma palavra, uma virtude. Nós falamos de empresário, de empresa, de família, de casamento. Eu queria que você me dissesse uma virtude que você está desenvolvendo. Você percebeu, peraí, essa virtude aqui eu preciso desenvolver mais ela para eu chegar lá. Para eu ter, para eu fazer, para eu ir. Eu quero ser mais o quê? Uma palavra. Liderança. Liderança. Mesmo aí. Por isso que eu tô aqui no Lidere. Muito bom. Lidercast é para isso. É. E você, Rodolfo? Cara, eu sempre sou muito intenso, né? Eu costumo brincar que quando eu vou fazer algo, eu quero virar o especialista. Vou aprender a fazer um pão. Pera aí, deixa eu ir lá Melhor pão na do mundo. padaria, lá na Itália antiga para aprender. E aí acaba isso, sempre me prejudicou em alguns pontos, que era muito intenso, isso gasta muita energia mental. Então o que a Nathalie vem me ajudando muito, e a minha palavra é constância. Legal. É ser menos intenso e mais constante. Poxa, legal. Entendeu? Legal. Porque eu sempre, poxa, quero aprender algo. Ela vê, Rodolfo agora virou padre, ela brinca. Agora eu estudei, li a Bíblia, Legal, li mais... legal. E assim, e às vezes pecava daquela sede do conhecimento, daqui a pouco vai diminuindo. E eu assim, cara, preciso continuar. Então assim, hoje eu trabalho a minha constância na minha vida pessoal, Bacana. minha constância na vida pessoal, academia, Legal. alimentação, tá tudo na constância. Liderança e constância. Meus queridos, muito obrigado de novo.
por estarem aqui. Fiquei muito feliz com o nosso papo. Bateria esse papo por mais algumas horas. Bateremos outros papos no off e quem sabe no on também. Sou muito grato por caminhar com vocês nessa parceria dentro do MVE Business, dentro do MVE Soul e nos nossos encontros, nossos churrascos, na pescaria que não veio ainda. Quero agradecer por estarem aqui. Quero que vocês deixem aí as redes sociais de vocês numa mensagem final para que as pessoas sigam o Instagram da Alice e o de vocês também. Eu acho que vocês inspiram como empresa, mas também como pessoas e como casal. Então deixe as redes sociais, os canais de contato com vocês. Quero agradecer e é com vocês a palavra aí, os canais de vocês e o agradecimento final. Miguel, a gente que agradece. É sempre bom conversar com você, tanto aqui quanto no off, né? E a rede social, né? Eu sou doutora Nathalie, doutora _Nathalie FO. E Nathalie FO. Só letra pro pessoal aí. N-A. Vai pôr na tela também? Melhor. N-A-T-H-A-L-Y. Isso. Doutora Nathalie FO. A Alice Odonto. Com Com dois dois L's. Alice com 2 L's. Arroba Alice A-L-L-I-S Odonto. Muito bom. E estão todos convidados para ir lá conhecer, não só ir lá tratar de dente, mas ir lá conhecer a É um gente. ambiente muito agradável. Tiver alguma dúvida, quiser Legal. conversar mais com a gente, tomar um café, estão convidados. E só agradecer. Muito Legal. bom o nosso papo. Muito obrigado. Rodolfo, Miguel. Muito obrigado de novo pelo Bacana. convite, cara. Sempre bom, sempre prazer. Sempre que a gente precisar, sempre que você precisar, a gente está à disposição. Você é uma pessoa que a gente sempre quer estar perto. legal. Não só no MVE, mas pra vida mesmo. Igualmente. A gente se espelha muito também para aprender com você sempre. Você é um cara que sempre está estudando, sempre está aprendendo, trazendo conceitos. Eu sou apaixonado Legal. por aprender com você essas coisas. Muito, muito legal. E para quem quer seguir nas redes sociais é @dr.rodolfopaganini. Meu nome é com PH, em homenagem a meu avô. Então é Rodolfo PHO, no lugar do FO, Paganini. Legal. Muito obrigado. E para você que nos assistiu, esse é o LideriCast, o podcast para quem quer ser faixa preta em gestão estratégica e liderança, não só na empresa, também na empresa, mas também na família, na vida pessoal. Porque aqui liderança não é um cargo, liderança é um princípio, liderança é um atributo disponível e necessário para nós todos, principalmente no tempo que vivemos. Então aqui fazemos, repetimos e reverberamos o chamado Lidere. Um abraço, curte esse episódio, compartilha e segue aí, ativa o sininho para você acompanhar os próximos episódios do LideriCast. Um grande abraço.